E estando elas muito aterrorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Introdução. Nos primeiros versículos da introdução do livro de Atos, Lucas menciona a ressurreição de Jesus, que é um acontecimento histórico e fundamento central da fé e da doutrina cristã. Desde que Jesus ressuscitou, que os seus opositores tentam desacreditar os fatos. Contudo, as evidências internas do Novo Testamento e a nossa própria experiência com o Cristo vivo não nos deixam dúvidas sobre a historicidade da ressurreição do Senhor. Amém? Então, aqui na introdução, eu já quero trazer aqui a destaque, né? A própria lição já traz, o próprio escritor, comentarista já traz a destaque, né? Que é a questão da ressurreição como fato histórico, né? Ela é um fato histórico. E aí eu sei que parece ser óbvio, né? Mas o que é um fato histórico? É importante a gente ressaltar isso, porque a pessoa de Jesus é um personagem histórico. É impossível negar a sua existência e a história dele e tudo o que aconteceu com ele. Isso, além de impossível de negar, isso não é negado até pelos céticos, pelos incrédulos, né? Aqueles que não creem em Jesus como Senhor, como Deus, como Salvador, eles não negam Jesus como personagem histórico, tá? Eles não negam, isso é inegável. Um fato histórico, eu anotei aqui, né? Um acontecimento histórico, são fatos ocorridos que ficam marcados na história. Podem ser estudados através de documentos e vestígios, tá? As fontes históricas são constituídas por elementos das quais o homem fez e deixou no seu passado. Então, isso é um fato histórico. Um fato histórico são eventos que ocorrem e marcam a história e podem ser provados por evidências, sejam documentais, né, ou até arqueológicas, certo? Então, Jesus como personagem histórico, nós podemos verificar isso em vários documentos escritos, o principal deles, a Bíblia, certo? Então, isso já é o suficiente, né? Mas se não fosse somente os documentos em si, nós temos várias evidências arqueológicas, né? Várias descobertas arqueológicas que comprovam, né, a existência de Jesus como personagem histórico, né? Para vocês terem mais ou menos uma ideia, né, do que é um fato histórico, né? Até, como já disse, ele pode ser comprovado documentalmente ou pela arqueologia. Eu anotei aqui dois fatos históricos que eram questionados até um tempo atrás, né, só para os irmãos entenderem. Por exemplo, até 1960, foi descoberto, em 1960, nas escavações de Heródio, antiga fortaleza ao sul de Belém, foi descoberto lá um anel com inscrições que se referiam a Pilatos. Até então, Pilatos, como personagem histórico revelado na Bíblia, foi ele que fez o julgamento de Jesus, que condenou Jesus à morte, né? Até então, só havia um relato histórico documental na Bíblia. Não havia nenhum fato arqueológico que comprovasse a existência de Pilatos. Em 1960,
nas escavações de Heródio, uma antiga fortaleza ao sul de Belém, lá em Israel, acharam um anel com inscrições que se referia a Pilatos. Uma outra tábua, uma placa, que também homenageava Pilatos, recentemente foi encontrada em escavações no antigo porto de Cesareia. Então, achados arqueológicos, certo? Porque se questionava a existência desse personagem, havia documentos, alguns documentos que falavam sobre ele, mas a comunidade, né, arqueológica, a comunidade de historiadores do mundo afora, questionava por não haver nenhum fato arqueológico, nenhum achado arqueológico que se referisse a ele. Então acharam recentemente um anel e uma placa homenageando Pilatos no porto de Cesareia. São achados que comprovam a historicidade desse personagem, certo? Tem um outro fato interessante, uma outra situação. Até 1968 se questionava o uso de pregos, de cravos, na crucificação romana. A comunidade arqueológica não aceitava o relato histórico de que os crucificados romanos recebiam cravos nas mãos e nos pés, porque não havia ainda nenhum achado arqueológico. Então eles questionavam. Em 1968, né, foi uma marretada nos céticos, naqueles que duvidavam do relato bíblico, em que as mãos e os pés de Jesus foram pregados à cruz. Eles questionavam, dizendo que o relato não era fiel, porque não havia achado arqueológico. E em 1968, uma marretada neles, né? Pois o Departamento de Arqueologia israelense encontrou um sepulcro do século I, intacto, com restos preservados de uma vítima de crucificação. O seu nome, Yohanan, né? A vítima, esse Yohanan, ele foi morto, crucificado, e no seu sepulcro, achado em 1968, com os seus restos mortais ainda intactos, né? Foi achado um espeto, um cravo de 17,8 centímetros, preso no calcanhar dele, e junto também estava preso um pedaço de madeira de oliveira. Um pedaço de madeira de oliveira preso num espeto e ao calcanhar dele. Ali ficou então provado pela arqueologia que a crucificação levava sim pregos, cravos, a vítima era pregada à cruz. Então são fatos arqueológicos comprovando fatos históricos, né? Então só para vocês entenderem o que são fatos, evidências, são evidências que comprovam acontecimentos históricos, né? Certo, irmãos? Tranquilo? Então, Jesus, ele é um personagem histórico, tá? Existem evidências, existem fatos, né, que comprovam a sua existência, que ele viveu, que ele nasceu, que ele viveu, que ele morreu, que ele foi crucificado e que ele ressuscitou, né? Então a ressurreição de Jesus, ela é um fato histórico e há evidências que comprovam, né, a sua ressurreição. Ela não é científica, ela não pode ser provada cientificamente, porque a gente sabe que as ferramentas da ciência, ela é a experimentação e a observação, né? E a gente sabe que a gente não tem como voltar no passado e observar e experimentar a morte e a ressurreição de Jesus, né? Porque é um fato que já aconteceu, certo? É claro que na conversão, no ato da conversão, o Espírito Santo transporta esse evento para nós, tornando uma experiência viva em nós. Mas, como fato histórico, não tem como a gente voltar lá, experimentar, observar, por isso não é cientificamente comprovado, mas pelas evidências, é historicamente comprovado Jesus como personagem histórico, né, a sua ressurreição como um fato, enfim, nós vamos ver aqui no decorrer
da lição. Só para os irmãos poderem aí se situar nessa questão, né? É um acontecimento histórico, certo? Interagindo com o professor, vamos pular. Vamos aqui direto para o primeiro tópico. A ressurreição anunciada, certo? A ressurreição de Jesus, ela foi anunciada por Ele próprio em algumas ocasiões. Então, a ressurreição de Jesus, ela não foi uma surpresa. Ela já era algo planejado. A sua morte e a sua ressurreição, ela não foram acidentes históricos. Ela era algo planejado já desde a eternidade. A sua morte e a sua ressurreição faziam parte do plano da nossa redenção. O nascimento, a vida, a morte e ressurreição de Jesus, como fatos históricos, não são acidentais. Elas foram planejadas e executadas. Planejadas na eternidade e executadas por Cristo, né? Ele entra na história e ele executa, então, tudo aquilo que o Pai havia planejado em prol da nossa redenção, certo? Então, ela foi anunciada por Ele próprio. Ele já sabia, ele tinha plena consciência de que nascera para morrer pelos nossos pecados. Ele tinha plena consciência, ele sabia, tanto é que ele próprio, por diversas vezes, aqui temos na lição, diversas citações, né, de versículos bíblicos, que se fôssemos parar aqui para olhar um por um, manhã e tarde não seria suficiente hoje, né? Enfim, para que a gente pudesse ver versículo a versículo, mas vocês podem ver em casa, se tem manhã e tarde, e noite, e a semana toda para poder ver em casa, aproveite, né? Que vai enriquecer muito o teu conhecimento e a tua fé. Então, temos aqui diversos versículos que o próprio Senhor Jesus, ele deixa claro que ele sabia, né? Ele próprio anuncia, ele fala da sua morte, né? Não só o próprio Senhor Jesus, mas se nós formos dar uma olhada, viajar um pouquinho mais para trás, antes de Cristo, no Antigo Testamento, nós já vamos ver diversos eventos e fatos que já apontavam para a morte do Senhor Jesus, que já apontavam. Nós temos inúmeras profecias e até acontecimentos, né, fatos históricos que já apontavam para esse dia, né, ou para esse evento, para a morte e para a ressurreição do Senhor, né? Se nós dermos uma olhada no Antigo Testamento, por exemplo, se você olhar lá no Éden, né, quando o primeiro casal peca, quando o pecado entra e eles veem que estão nus, o que é que Deus faz? Ele mata um animal, pega a pele desse animal para cobrir a vergonha do homem. Ali já apontava para o sacrifício que cobriria a nossa vergonha, né? O nosso pecado, né? Nós temos ali também o cordeiro pascual sacrificado, né, para salvar os primogênitos dos hebreus no Egito, aquele cordeiro que foi morto, o sangue aspergido nas vergas das portas dos hebreus, para que o anjo da morte não, quando passando pelo Egito, passasse por cima da casa dos hebreus, não entrasse, não matasse os primogênitos. Ali a gente vê uma vítima sendo sacrificada, né, para que o primogênito pudesse, um sacrifício de substituição, né, que foi o que Cristo fez por nós, seu sacrifício vicário. O vicário é substitutivo, né? Ele nos substituiu em nossa morte, né? Morreu por nós. Então ali a gente vê o cordeiro pascual já apontando. Tanto é que você vê que quando Jesus vai ser batizado por João no Jordão, o que é que o João, quando vê Jesus se aproximando, o que é que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Já aponta para Jesus como o Cordeiro de Deus. E nós sabemos que naqueles dias já estava instituído ali todo o ritual e os sacrifícios da lei mosaica, né? No templo, os animais que eram sacrificados para cobrir o pecado do povo, enfim, ele já aponta para Jesus, né? Comparando ele com o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já fazendo alusão ao sacrifício, aos sacrifícios mosaicos, né? Como Jesus, como sendo o Cordeiro, que de uma única vez e para sempre, e de forma definitiva e absoluta,
resolveria o problema do pecado, né? Enfim, com um único e suficiente sacrifício. Então o Antigo Testamento está recheado de indícios e figuras e fatos que já apontavam para esse acontecimento. Se você for ver, estudar as festas de Israel, né, as festas solenes de Israel, né, nós temos ali algumas festas, a festa das primícias, o Pentecostes, não é? Se você for estudar ali, você vai ver que o que Paulo, quando fala da ressurreição de Cristo, ele aponta Jesus como sendo a primícia dos que dormem, porque a festa das primícias já apontava para a ressurreição de Cristo, quando se pegava um feixe, né, balançava diante de Deus, ali apresentava a Deus aquela primícia, Deus recebendo a primícia, ele receberia também toda a colheita. Então Cristo foi a primícia, Deus recebeu Cristo, aprovou a Cristo, Cristo foi a primícia na ressurreição. Deus aceitando a Cristo, recebendo a Cristo como primícia, ele também aceitará toda a colheita, que somos nós, que viemos após. Cristo a primícia, depois Paulo diz, depois nós, não é? Então você vê que a festa das primícias já apontava para a ressurreição de Jesus e para a ressurreição dos salvos, que seriam após. Aí depois da festa das primícias, vem outras festas, né? Uma delas que vem após é a festa das trombetas. O que a igreja aguarda na sequência agora? Não é a trombeta tocar, não é o arrebatamento? Então você vê que as festas de Israel, elas eram proféticas, elas apontavam para acontecimentos futuros. Então você vê que o Antigo Testamento é recheado de evidências, né? De acontecimentos, né? Revelações, né? Apontavam os acontecimentos proféticos que aconteceriam, de coisas que aconteceriam no futuro, né? Enfim, e nós temos aqui, eu trouxe mais, trouxe para incrementar, e aí, como diz a nossa lição, e o próprio Senhor, ele já falava também da sua morte e da sua ressurreição. Então você vê que a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo, elas não são acidentes, elas não são planos B, é algo que já estava planejado, é algo que Deus havia estabelecido, né? Enfim, já havia estabelecido no plano da redenção, para que tudo isso acontecesse em prol da nossa redenção, né? O significado e a importância da ressurreição, eu quero aqui também aproveitar já para falar sobre isso, o significado e a importância da ressurreição, que lá nos objetivos da lição, diz que é um dos assuntos que a gente deve ver na aula de hoje, né? O significado e a importância. A própria Bíblia diz que assim como a morte veio por um homem, Adão, qual a importância da ressurreição, né? A morte ela veio por um homem, Adão, Romanos capítulo 5, né? Se não me engano, no versículo 12, Paulo diz que a morte ela veio por um homem, Adão. Nós estamos ligados, por geração natural, estamos ligados a Adão, e herdamos assim a morte, né? Ele é o tronco principal, e por geração natural nós estamos ligados a ele. E assim como Adão pecou, nós também nos tornamos pecadores, e o salário do pecado é a morte. Estamos, por geração natural, ligados a Adão, né? Assim como a morte entrou no mundo por um homem, Adão, a ressurreição e a vida também entraram no mundo por um homem, o segundo Adão, que é Cristo. Quando nós aderimos à fé, à salvação, quando nós adentramos a comunidade dos salvos, quando nós cremos e pela fé nos unimos a Cristo, nós agora estamos ligados a Cristo pela fé, pelo novo nascimento. Nós, por nascimento natural, estamos ligados a Adão, mas nascidos do alto, nascidos de novo, estamos ligados a Cristo. Pela geração natural, recebemos de Adão, por herança, a morte e o pecado. Pelo novo nascimento, ligados pela fé a Cristo, recebemos por herança a ressurreição e a vida.
Por isso que Jesus disse que aquele que não nascer de novo, não pode o quê? Ver o reino de Deus. Porque os que são nascidos da carne são carne, estão ligados por geração natural, ligados a Adão, ao pecado e à morte. Mas os que são nascidos do alto, são nascidos do Espírito, e unidos a Cristo pela fé, agora recebemos como herança a vida eterna, a ressurreição, e todas as benesses que Cristo conquistou na sua vida, morte e ressurreição, todas essas benesses passam a ser minhas, são transferidas para mim. Por quê? Estou ligado a Ele pela fé, nasci de novo, nascido do alto, por geração, não por semente humana, mas do alto, me uni a Ele, sou um com Ele, e o que é dele passa a ser meu, recebo por herança a vida eterna e a ressurreição, né? Por isso a importância da ressurreição, assim como a morte veio por Adão, a ressurreição e a vida veio por Cristo. Cristo inaugurou esse tempo de esperança e de vida para nós, para a igreja, para os salvos, para a humanidade perdida, para todos aqueles que creem em Jesus, né? Como Senhor e Salvador. A ressurreição é a prova que Cristo, a ressurreição é a prova de que o que Cristo realizou por nós foi aceito. Isso é, você imagina se Cristo tivesse morrido, mas não tivesse ressuscitado, que diferença haveria dele e de outros líderes religiosos que se levantaram mundo afora? Todos os outros morreram, estão mortos e sepultados. O único que ressuscitou foi Jesus. Essa é a diferença, né? É a grande diferença, né? Do cristianismo para as outras religiões, né? Porque a gente sabe que cristianismo, religião, na verdade é um modo de vida, né? É um modo de vida, enfim. Mas, digamos assim, comparando com as outras religiões, qual é a diferença? É que os outros líderes, eles morreram e permanecem mortos até hoje. O nosso, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, né? Então a ressurreição é a prova de que o que Cristo realizou por nós foi aceito pelo Pai. O Pai aceitou o seu sacrifício, né? A ressurreição é como se fosse o Pai chancelando, assinando embaixo, dando o seu aval. Não, tudo que Ele fez está perfeitamente realizado e é o suficiente. A prova disso é a ressurreição, né? Porque se Ele não houvesse ressuscitado, você imagina como é que seria o cristianismo? Obrigado, meu querido, Deus te abençoe, tá? Muito obrigado pela gentileza. O cristianismo seria uma religião, a viver de relíquias do passado, nada mais do que isso. Mas nós sabemos que não, que o nosso Cristo ressuscitado torna o cristianismo, né, a única esperança para um mundo sem esperança. Tá? Então a importância da ressurreição, né? A ressurreição de Cristo é o nosso maior trunfo sobre o pior dos nossos pesadelos. Qual é o pior dos nossos pesadelos? É a morte, é a separação eterna de Deus, a morte eterna. Então a ressurreição, ela é o nosso maior trunfo, pois por meio da sua morte e da sua ressurreição, Ele venceu a morte e trouxe esperança para nós, né? É a prova de que há uma nova humanidade preparada para nós também. Amém, irmãos? Vamos aqui para o tópico 2 e o tópico 3. Então aqui a gente viu sobre a ressurreição anunciada, a importância da ressurreição, né, e o significado da ressurreição. Sobre o significado da ressurreição, ainda aproveito para compartilhar com vocês, que na verdade não só a ressurreição, né, mas todos os eventos da vida de Cristo, de alguma forma está ligado a nós, certo? A gente precisa entender que todos os acontecimentos, seja o seu nascimento, você nunca se perguntou, por exemplo, assim, ó, eu já me perguntei e fui atrás da resposta,
Você nunca se perguntou, por que Jesus precisou nascer como um menino, como uma criança? Por que ele já não veio adulto do céu? Você nunca se perguntou? Por que ele se batizou se ele não tinha pecado? Se o batismo aponta para a remissão, um novo nascimento, enfim, por quê? Se ele não tinha pecado? Por que Deus simplesmente não perdoou todo mundo e teve que ter todas essas exigências de Cristo morrer? Você nunca se perguntou? Por que ele não veio adulto, né? Por que criancinha teve que ser circuncidado ao 8º dia, passar por todos aqueles ritos, esperar 30 anos até virar homem? Não seria mais fácil vir adulto do céu? Você nunca se perguntou sobre isso? Então, é importante essas perguntas, porque elas vão nos levar, elas nos exigem respostas, e essas respostas, elas nos revelam que cada evento da vida de Cristo, de alguma forma está ligado a nós, porque Ele como representante legal, eleito por Deus, para nos representar, nos substituir, né? Ele precisou passar por todos esses eventos. Por exemplo, você tinha condições de cumprir a lei? Algum ser humano tinha condições de cumprir a lei? Não, né? Não cumprindo a lei, nós estamos encerrados debaixo do pecado, morte e condenação eterna. Somente Cristo é que tinha condições de cumprir a lei, não era? E a lei não exigia ser circuncidado ao 8º dia? Você está entendendo? Então, parece coisas óbvias, simples, mas assim, eu não tinha condições de cumprir a lei, alguém tinha que cumprir por mim, eu não tinha condições de fazer, alguém tinha que fazer por mim, e o único que podia fazer por mim era Jesus, né? E para cumprir a lei, tinha que ser nascido, circuncidado ao 8º dia. Vocês estão entendendo? Todos os eventos de Cristo, todos os eventos da vida dele, estão de alguma forma ligados a mim, porque ele, quando estava lá, sendo circuncidado, cumprindo a lei, sendo batizado, ele estava fazendo aquilo por mim. Eu não tinha condições de fazê-lo, mas ele veio para fazer por mim. Vocês estão entendendo? Amém? Estou confundindo vocês não, né? Então vamos lá, vamos aqui para o tópico 2 e o tópico 3, certo? Então, quando a gente diz que Jesus morreu a minha morte, ele não só morreu a minha morte, mas ele viveu uma vida por mim, ele nasceu por mim, ele viveu uma vida por mim, ele foi sacrificado em meu lugar, ele morreu a minha morte, ele ressuscitou por mim. É como se esses acontecimentos, é como se eu estivesse lá, ele fazendo por mim. E assim, Deus estabeleceu, e assim o Pai aceita, né? Todos esses eventos na vida de Cristo como sendo por mim, né? É por isso que em Cristo eu estou livre da lei, estou livre da condenação, estou livre da lei do pecado, né? Eu sou cumpridor da lei porque Cristo a cumpriu por mim. Enfim, vamos aqui para o tópico 2, tópico 3, temos aí 15, 20 minutos ainda, para poder dar uma passada nesses dois tópicos. O tópico 2 diz assim, a ressurreição evidenciada. E o tópico 3 diz, a ressurreição proclamada. Então vamos aqui falar um pouco sobre as evidências da ressurreição. Vamos entrar mais propriamente na ressurreição e as suas evidências, né? O nosso comentarista aqui, sobre o tópico 2, a ressurreição evidenciada, ele diz o seguinte, durante os 40 dias que antecederam a sua ascensão, isso é, a ascensão de Jesus ao céu, ele se revelou a Maria, às mulheres, aos 2 discípulos a caminho de Emaús, a Pedro, aos apóstolos, e aí temos aqui as várias referências bíblicas, né? Ele se apresentou a mais de 500 irmãos, de uma só vez. Ele se apresentou a Paulo, a caminho de Damasco, nós sabemos, conhecemos muito bem a história, e ele se apresentou a João
na ilha de Pátimos. Então nós vemos aqui a ressurreição evidenciada pelas inúmeras aparições de Jesus. O que chama a atenção a essas aparições, que além de ser inúmeras, são inúmeras aparições, ele aparece em vários lugares diferentes, e há várias qualidades de pessoas, podemos assim dizer. Ele não aparece só aos apóstolos, aos 12. Ele aparece para os mais diversos tipos de pessoas, de irmãos em lugares diferentes. Isso já é uma evidência, né? Já é uma evidência por si só, de que a narrativa da ressurreição não é uma armação. Ela não é uma invenção, certo? Porque você combinar alguma coisa entre mais de 500 pessoas, em 2, 3 pessoas já é uma dificuldade. Imagina você ter que combinar uma mentira entre mais de 500 pessoas. Em algum momento, alguém vai se contradizer, né? Em algum momento, alguém vai deixar escapar que aquilo é uma mentira, né? Se a ressurreição fosse algo combinado, se não fosse um fato verídico, algo que realmente aconteceu, não teríamos mais de 500 testemunhas. E tão pouco o cristianismo iniciaria, ou a ressurreição seria testemunhada, podemos assim dizer, primeiramente por mulheres, que o testemunho delas na época, o testemunho das mulheres não tinha nenhum valor para a sociedade e para a cultura da época. E as primeiras testemunhas são as mulheres. Se fosse mentira, fosse algo combinado, planejado, nunca colocariam mulheres como as primeiras testemunhas da ressurreição. Certo? Então você vê que a ressurreição, os evangelhos, eles não são combinados, né? É isso o que torna, há sim algumas diferenças de narrativas, mas elas não se contradizem, elas se completam. É diferente. Elas se completam. Você vê, se os evangelhos fossem combinados, os sinóticos principalmente, Mateus, Marcos e Lucas, que eles, na grande maioria, narram sobre os mesmos eventos, sobre perspectivas diferentes, né? Se eles fossem combinados, eles fariam os 3 iguaizinhos, sem omitir ou sem fazer, ou sem diferenciar uma única vírgula, se fosse algo combinado. Mas você não encontra isso nos sinóticos. Você vê que um dos evangelistas diz que na entrada quando Jesus ia entrando em Jericó, havia ali um cego. Já o outro evangelista diz que Jesus ia saindo de Jericó. Aí você diz, opa, tem alguma coisa errada aí. Um diz que ele estava entrando, outro diz que ele estava saindo. A Bíblia está se contradizendo. E se ela se contradiz num único ponto, ela pode ser colocada em xeque de capa a capa. Se você encontrar uma única falha, toda ela é colocada em xeque. Aí como é que você explica? Um evangelista diz que ele está entrando, outro diz que ele está saindo. Aí você vai para os fatos históricos. Aí você vai ver que Herodes, nos dias de Jesus, ele havia levantado em Jericó, eu falei, né? Entrando em Jericó e saindo de Jericó. Ele havia, ao lado da Jericó antiga, ele havia levantado uma nova cidade, a Jericó Nova, que passou a ser uma fortaleza, uma cidade, onde as autoridades da época, no verão, se mudavam para lá, porque ficava próximo ao Mar Morto, eles usavam ali para se banhar, era como se fosse casa de praia, uma cidade, as autoridades da época levantaram a nova Jericó, então elas ficavam uma do lado da outra. Então, Jesus está saindo da Jericó velha, ele atravessa, está saindo da antiga Jericó, e ele está entrando nessa nova Jericó construída por Herodes. Por isso que os evangelistas, um diz que ele está saindo, outro diz que ele está entrando. Então você não encontra contradição, nem erro, mas narrativas sob perspectiva diferente. Os 12 estão certíssimos e se completam. Só que os críticos tentam usar
né, dessas questões para querer confundir e pregar ceticismo, né? Colocar dúvida, colocar a Bíblia em xeque. Enfim. Então aqui nas evidências nós podemos ver aqui as muitas testemunhas, né, oculares. Você vê que são mais de 500. Não tinha como ser algo combinado, não tinha como ser algo... Eles simplesmente viram o que viram e foram testemunhas da ressurreição. Mais de 500 irmãos. E você vê que Paulo, quando diz assim, ó, e depois foi visto por mais de 500 irmãos, dos quais muitos ainda vivem. Sabe por que ele faz essa citação, dos quais muitos ainda vivem? Ele está querendo dizer assim, ó, ei, para você que diz que não é verdade, para você que não acredita, vai lá em Jerusalém. São mais de 500 e a maioria está vivo ainda. Vai lá investigar, vai lá ver. Investigue você mesmo e vocês vão ver que Cristo ressuscitou. Porque quando ele escreve aos Coríntios, ele está dizendo, olha, se não há ressurreição, então é vã a nossa fé, vã a nossa pregação. Por quê? Porque havia alguns questionamentos entre alguns crentes ou alguns infiltrados, tentando colocar incredulidade na cabeça dos irmãos, dizendo que Cristo não ressuscitou. Ele disse, não, são mais de 500 testemunhas, vão lá em Jerusalém, pergunte a eles, e ele até cita várias delas, Tiago, Pedro, as mulheres, ele dá os nomes, para quem quisesse ir lá, investigar e ver que a ressurreição realmente não era nada combinado, não era uma invenção, mas era um fato, que Cristo havia realmente ressuscitado, e que as testemunhas oculares eram suficientes para provar, né? Claro, meu querido, fica à vontade. Exato. Isso, eu anotei aqui, perfeito, perfeito. Vamos chegar lá, aqui nas evidências, né, começando pelas testemunhas. Mas vamos lá, testemunhas oculares. Agora, o que chama atenção, quando falamos de testemunhas, nós não temos só as testemunhas oculares em si, mas nós temos também as testemunhas hostis. Essas aqui são importantíssimas para evidenciar a ressurreição, né? Porque quando a gente fala dos discípulos, mais de 500 discípulos que se reuniram e viram o Senhor, é uma coisa. Agora, quando você vê testemunhas hostis, isso é, aqueles que odiavam, que eram contra o cristianismo, dizerem, eu também vi o Senhor ressuscitado, aí a coisa muda de figura, não é? E nós temos entre as testemunhas oculares, testemunhas hostis, certo? Não havia lugar para mito ou lendas de um Cristo ressuscitado, né? Nas sinagogas, entre os inquisitores hostis, que certamente teriam destruído o cristianismo, se as evidências e os fatos tivessem sido diferentes. Agora, se você vê, era um cenário de perseguição, de morte. Quem é que ia querer ser testemunha? Exatamente, Jerusalém naqueles dias era o centro nervoso, né, de toda essa questão de Jesus, pois ali ele foi julgado e morto, né? Agora você se levantar para testemunhar que viu ele ressuscitado, exatamente no olho do furacão, era assinar sentença de morte. E você vê que os irmãos não hesitaram e colocaram a própria vida em risco para sustentar aquilo que eles haviam visto e testemunhado. Não, nós vimos o Senhor ressuscitado, eles eram testemunhas e morriam por aquilo. Se colocasse os 500 numa fileira, né, para morrerem, sustentando aquilo que eles estavam dizendo, os 500 morreriam, porque eles tinham certeza do que eles haviam visto, né? E falando de testemunho hostis, né, eu comecei, mas não acabei não entrando no assunto. O apóstolo Paulo, você vê que o apóstolo Paulo, ele era perseguidor, ele era a favor da morte dos crentes,
Você vê que o próprio Paulo diz isso. Eu preparei aqui o texto. Está em Atos capítulo 26, quando Paulo ele vai dar o seu testemunho ao rei Agripa, né? Você vê que ele deixa claro aqui, ó. Ele dizendo ao rei Agripa, ó, numa destas viagens, indo eu a Damasco, com autoridade e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, o qual excedia o esplendor do sol, cuja claridade envolveu a mim e aos que iam comigo. Caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perdi aqui o fio da meada. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Disse eu: quem és, Senhor? Respondeu ele: eu sou a Jesus, a quem tu persegues. Você vê que Paulo ele era o grande soldado do sinédrio, dos romanos. Ele era o grande soldado, a grande arma, a arma letal, usada por esses, para perseguir os crentes, para aniquilar o cristianismo da face da terra. Ele foi eleito, vestido de autoridade, recebeu cartas, recebeu soldados, e o Paulo, ele próprio, odiava Cristo, odiava o cristianismo, perseguiu, encerrou na prisão, maltratou, e até participou da morte de muitos crentes. Ele diz isso aqui, quando numa dessas viagens, para perseguir, maltratar, prender e matar crentes, a caminho de Damasco, aparece uma luz do céu, ele e a comitiva de soldados que iam com ele, caem por terra, todos ouvem a voz, mas não vê ninguém, e ele pergunta: quem és tu, Senhor, que falas comigo? E ele diz, aí lá em Atos 9 ele vai dizer, essa mesma narrativa, ele diz: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. O próprio Senhor se apresenta a ele, e a partir de então, Saulo, que então, sendo também Paulo, que é o nome hebraico e romano, né? O Paulo se tornou o maior apóstolo do cristianismo, o grande apóstolo dos gentios. O maior apóstolo do cristianismo fala minha, mas o grande apóstolo dos gentios, sabemos que sim, foi das 27 cartas do Novo Testamento, 27 livros, é isso, né? 27, né? Não, perdão. Não, são 27 escritas por ele, né? Mas ao total não, são 27. Agora me esqueci, deu um branco aqui, isso eu não preparei para a aula. Mas enfim, são 13, eu acho, escritas por ele, né? Das 27, 27 cartas do Novo Testamento, 13 escritas por ele, né? Então, não estava tão enganado assim. Então, você vê a contribuição que esse homem deu para o cristianismo, e ele era um perseguidor. Então, de um perseguidor, o grande trunfo do sinédrio agora passa a ser o maior dos apóstolos, né? Do grande trunfo do sinédrio se tornou a maior pedra no calcanhar de Aquiles dele, porque Paulo agora então, que odiava o cristianismo, passa a ser o grande pregador do Cristo ressuscitado. E isso se tornou um problema sério para eles, para o sinédrio, né? E para todos que odiavam o cristianismo. Então você vê que o Senhor Jesus apareceu para inúmeras pessoas, né? Testemunhas oculares, que evidenciaram, que viram o Senhor, né? Ouviram o Senhor. E nós temos aqui entre eles os hostis também, Paulo, que foi o principal deles. Agora, tratando sobre coisa boa. Tratando sobre um pouco mais sobre as evidências, né? Nós temos outras evidências também, que da ressurreição do Senhor Jesus, né? Nós podemos ver que o selo rompido, quando lá no sepulcro, nós sabemos que
a pedra ela foi selada, foi colocado o selo romano lá. O que era o selo? Primeiro que a pedra, o sepulcro, né, ele era um buraco esculpido numa rocha maciça, né? Se esculpia ali uma caverna, podemos dizer assim, né, na rocha maciça, e ali então, aquilo era um sepulcro, não é enterrado no chão como a gente conhece hoje aqui, né, no mundo ocidental. E geralmente esse sepulcro, a porta dele era uma grande pedra, como é narrado aqui no sepultamento de Jesus, uma grande pedra em forma de disco, que geralmente tinha em torno aí de 2 toneladas ou mais, certo? Era colocada na boca dessa caverna, ali se depositava o morto, se rolava a pedra. Como que se rolava uma pedra de 2 toneladas? Originalmente, quando ela era preparada, ela era colocada dentro de um suco, de uma valetinha, né? Podemos assim dizer, na parte de cima, uma valetinha que era feita em forma de aclive, e um calço. Então, tu depositava o morto lá, tirava o calço, pela gravidade, a própria pedra, que era em forma de disco, já rolava e fechava a boca do sepulcro. Foi assim o sepultamento de Jesus. E se não bastasse isso, alguém levantou a mão? Não? Se não bastasse isso, o Sinédrio foi a Pilatos e disse assim, olha, você lembra que esse louco aí dizia que ele ia ressuscitar ao 3º dia? Olha, não convém que fique assim. Nós queremos que tu nos dê a tua guarda para guardar o sepulcro até o domingo. E quando você vê nos originais, você vê que quando eles pedem a guarda, o Sinédrio tinha sua própria guarda. Só que quando eles vão a Pilatos, no original, eles pedem os estratiotes. Está lá no grego original, estratiotes. Nós queremos os estratiotes, que era a alta elite dos soldados romanos. Nós queremos a tua guarda para guardar o sepulcro. Era formado entre 4 e 16 homens. E aí Pilatos disse, está aí, ide, levai. E designou a própria guarda. Se não bastasse a pedra de 2 toneladas, a guarda, os estratiotes, a alta elite dos soldados romanos, foi colocado também o selo do governador. A pedra foi selada. Como é que era isso? Imagine esse grande disco, você coloca nas 2 pontas, após a extremidade dos discos, você bota a argamassa, fixa a ponta de uma corda, passa a corda até o outro lado, coloca a argamassa, fixa a outra ponta, e vai com o selo do governador, o anel, ou o selo, enfim, e sela, coloca o selo do governo ali, da autoridade romana. Irmãos, nenhum ladrão de sepulcro seria louco em roubar um sepulcro selado por uma autoridade romana. Isso era assinar uma sentença de morte. Qualquer um que fizesse isso, estaria desafiando a autoridade e o poder de Roma. O FBI, a CIA de Roma, ia atrás do cara até achar ele, e ele era morto. Eles não aceitariam tal provocação. Nenhum ladrão, nenhum louco violaria um selo daquele. Se não bastasse o selo, a pedra e a guarda, né? Então, armaram tudo isso para se certificar que o corpo não seria roubado. O que acontece? Nós temos ali o selo, né? Temos ali a pedra, temos ali a guarda. No domingo de manhã, né? Quando as mulheres vão ao sepulcro, preocupadas, pois mas quem é que vai abrir? Lá em Mateus diz, elas vão pelo caminho, levando algumas especiarias, nós lemos aqui também. Por que essas mulheres vão no domingo de manhã levar especiarias? Porque na sexta-feira, como já se aproximava o sábado, o José de Arimateia e Nicodemos fizeram um cerimonial meio que às pressas ali. Não deu tempo de fazer uma coisa assim muito elaborada, fizeram sim um negócio bem feito, mas tiveram que fazer meio que rápido, ninguém conseguiu participar, e já colocaram no sepulcro, né? Porque já estava chegando o sábado. E eles não podiam deixar para fazer no sábado ou deixar para o domingo, tinha que ser antes da sexta-feira. Então elas estão indo no sepulcro de manhã para, de alguma forma, incrementar ali com as especiarias, né? Com as especiarias que usavam nessas cerimônias fúnebres,
Elas estão indo com esse objetivo e falando entre si pelo caminho. Mas vem cá, como é que nós vamos remover aquela pedra? Elas sabiam que era humanamente impossível de remover aquela pedra. Quando elas chegam no sepulcro, elas se encontram um varão de branco, um anjo, o seu rosto era como relâmpago. Ele chega, ele remove a pedra, os guardas caem desmaiados, e ele diz para elas: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Não lembrais o que ele vos disse ainda, estando vocês na Galileia? E vão, idem, dizei aos outros, que ele não está mais aqui, ele ressuscitou e ele vai adiante de vós, né? Vai se apresentar a vocês vivo. E assim então, aconteceu, né? Essa manifestação daquele anjo, e a pedra é removida, e Jesus já não estava mais lá, ele já tinha saído, no domingo cedinho. Antes dela chegar, ele já tinha saído. E como é que ele tinha saído, se a pedra não tinha sido removida? Como é que ele saiu de entre as mortalhas? Como é que ele atravessou? Por quê? Porque na sua ressurreição, ele já havia ressuscitado com inimagináveis poderes. Seu corpo já era um corpo, como é que se diz? Já era um corpo, esqueci o nome agora, mas já era um corpo glorioso já, né? Isso, para resumir mais objetivamente, né? Então o anjo abre e diz: olha, não está mais aqui, olha lá as mortalhas lá, ressuscitou, ide anunciai aos outros que não está morto, ele ressuscitou, está vivo. Então você vê que o próprio anjo remove o selo, remove a pedra, o corpo não está mais lá. Você vê que os soldados caem desmaiados, apavorados com aquilo que eles haviam visto. Aí eu pergunto para vocês, o que eles iam ficar fazendo ali, guardando o quê, se já não tinha mais um corpo? Eles saem dali e vão até o Sinédrio, dizer: olha, aconteceu isso, isso e isso, está lá em Mateus, dá um relato do que aconteceu. O Sinédrio dá uma alta soma de dinheiro para eles e diz: olha, vocês não contem nada para ninguém, se alguém perguntar, vocês dizem que o corpo foi roubado enquanto vocês dormiam. E deram uma alta soma de dinheiro para eles, para que eles ficassem quietinhos. E quanto a Pilatos, se ele descobrir, deixa que nós resolvemos isso com ele, porque esses guardas, se eles abandonassem o local que estava sendo guardado por eles, sem autorização, se eles falhassem na missão deles, em guardar o local, né, certo? Se eles falhassem, se eles abandonassem o local, eles seriam executados e mortos, era a morte na certa. Esses homens não abandonariam o local, se algo extraordinário não tivesse acontecido ali. E nós sabemos que algo extraordinário aconteceu ali, e foi por isso que eles abandonaram o local. Então você vê que todos esses fatos, esses acontecimentos, são evidências de que Cristo realmente ressuscitou dos mortos, né? O que chama a atenção é que quando João e Pedro, avisados pelas mulheres, eles correm para o sepulcro, diz que João se abaixou e olhou e creu. O que ele viu ali que ele creu? As mortalhas que envolviam o corpo de Jesus, aqueles panos com aquela goma que era preparada, com aquelas especiarias cheirosas, né? Aquilo formava tipo, era como se fosse quem já engessou um braço ou alguma coisa assim, aquela goma quando secava nas mortalhas, ficava igual a um gesso. Você vê que quando Lázaro ressuscitou, Jesus disse: ide e desatai-o, porque era humanamente impossível alguém se desatar daquelas mortalhas, que envolviam um féretro com aqueles cerimoniais que eram feitos na época. Quando João se abaixa, ele olha e crê. O que é que ele viu ali? Ele viu, para você conseguir imaginar o que João viu, como a crisálida de uma lagarta, quando ela sai do seu casulo para alçar o seu primeiro voo, como agora não mais uma lagarta, mas como uma borboleta. Você imagina aquela crisálida intacta.
Jesus, ele saiu dentre as mortalhas de forma sobrenatural, e as mortalhas ficaram lá intactas, no formato do corpo dele. Quando os discípulos se abaixam e olham e veem aquilo, eles veem que ele não foi desenrolado, mas ele saiu dentre elas, e elas estão lá intactas. Ele olha aquilo, e a Bíblia diz que ele olhou e creu, porque de uma forma sobrenatural, ele havia passado entre as mortalhas, ele havia passado entre a rocha, e já não estava mais ali. São as evidências, os testemunhos. Meu Deus, a hora se foi, não vai dar para ir muito além, né? Aquela pedra de 2 toneladas, se você pegar o testemunho dos evangelistas, Lucas, Marcos e João, se você for estudar os originais no grego, quando eles estão narrando a pedra removida, o verbo rolar, eles usam na tradução para o português, nós temos ali, a pedra foi rolada, mas se você for no original, o verbo rolar é kulio, e cada um deles usa uma preposição, porque para você indicar a mudança de direção, então você tem que usar uma preposição. Kulio é rolar, né? Significa o verbo rolar. Agora, para que direção? Precisa de uma preposição. Aí você vai nos originais você vai ver lá, os evangelistas dizendo, a narrativa da pedra rolada. Um usa anaculio, outro usa aeroculio, e outro usa apoculio. No original isso significa, a pedra foi rolada para cima. O outro disse o seguinte, a pedra foi levada para um local longe, ou para um local que não era o seu local de origem. E João, que usa a preposição aeroculio, ele está dizendo o seguinte, a pedra foi rolada para cima e para muito longe do seu local original. A sepultura de Jesus, pelos relatos, ela ficava numa encosta, certo? Havia um morro acima do sepulcro. João está dizendo que ela foi arrastada morro acima, para longe do seu local original. Não foi um simples rolar. A pedra foi arrancada de lá, de forma sobrenatural, e isso está relatado nos evangelhos, nos seus originais, em grego. Só você ir lá, estudar, você vai ver. Não foi alguma coisa simples que aconteceu lá, foi algo muito impactante ao ponto dos estratiotes, aquela alta elite da guarda romana, desmaiar de terror por aquilo que eles haviam testemunhado e que estava acontecendo diante dos seus olhos. Pô, já deixou de ser aula, passou a ser pregação. Perdão, irmãos, é que vai empolgando, né? Isso aqui é uma escola, Fabrício, a escola dominical, não é culto à noite. Desculpe, irmãos. Então você vê que ela foi levada para longe do seu local original. O testemunho dos evangelistas deixa isso claro. É isso que aterroriza aqueles homens. Anjo, pedra levada para cima, morro acima, uma pedra de 2 toneladas. Um homem não era capaz de mover aquela pedra. Todas as evidências, todos os cuidados tomados pelo Sinédrio e pelos romanos, são evidências de que não foi homens comuns, discípulos comuns, despreparados, que foram lá romper o selo, afugentar a guarda e levar uma pedra de mais de 2 toneladas montanha acima. Não foi. Eles sabiam que algo sobrenatural havia acontecido lá. Senão, eles haveriam destruído o relato da ressurreição e o nascimento da igreja já nas suas primeiras semanas. Porque se isso tudo fosse uma farsa, o último lugar da terra para que se pudesse se escolher para que se nascesse o cristianismo, seria Jerusalém, o centro nervoso, o olho do furacão. Mas foi lá em Jerusalém, diante de todos os inimigos da cruz, é que Jesus escolheu
para dar início à sua grande obra, que não era obra de homem, mas era obra de Deus. A grande pedra removida, as vestes mortuárias e a aparição de Jesus a mais de 500 irmãos. Tem um irmão aqui que é advogado, né? O irmão Luiz. Tem a minha filha também está fazendo direito. Tem mais alguém aqui que está fazendo direito e é advogado? Será que 500 testemunhas em um tribunal é suficiente? Quantos? 3 testemunhas são suficientes para que um acontecimento seja tido como um fato, certo? Jesus, ele não tem 3 testemunhas. No tribunal de Deus e dos homens, ele tem mais de 500 testemunhas a favor da sua ressurreição. Para finalizar aqui, não vai dar nem para falar o último tópico, vocês me perdoem, me empolguei um pouquinho. Mas para finalizar aqui, tá? Veja bem, se você pegasse essas 500 testemunhas, são mais de 500, mas se você pegasse 500, para falar pelo menos 6 minutos cada uma, nós teríamos aqui um total de 50 horas de testemunho para provar que a ressurreição, ela é um fato histórico do poder de Deus, da manifestação do poder de Deus, e ela não é uma farsa e nenhuma mentira. Amém, irmãos? Teríamos o último tópico, mas a ressurreição ensinada, enfim, né? Mas eu finalizo aqui com João capítulo 11 e versículo 25. Jesus dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu isto? Deus abençoe, muito obrigado. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vou fazer a apresentação das nossas classes. A classe Discípulos Mirim. Amém. Conhece a Jesus. Pai, só tem aquele que já conhece a Jesus. Sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem que já conhece a Jesus. Aleluia, amém. A classe Discípulos Mirim tem 8 matriculados, 5 ausentes, 3 presentes, total de assistentes é 3, uma Bíblia, 3 revistas, R$1,50 de oferta. A classe dos jovens JNA. Oferta. A classe dos jovens tem 17 matriculados, 10 ausentes, 7 presentes, total de assistência 7, 3 bíblias, 2 revistas, R$2,50 de oferta. Agora, irmãos, vou fazer a oferta da classe Dorcas e o nosso irmão Mateus vai louvar o hino para... Enquanto o irmão louva, o Ronaldo vai fazer a oferta. Recolher as ofertas. Nossos salvos do Senhor,
Minhamos com amor, ai, o coração, Cristo é a salvação. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, ido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre o seu sangue o mal vencer. Sing together, Father in heaven. Father in heaven, holy is your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Our Father in heaven, lead us not into temptation, but God deliver us from the enemy. Yours is the kingdom and the power and the glory forever. Give us each moment all that we need. Forgive us our sins as we forgive the ones who have sinned against